Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaac, o Deus eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 25, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Deus eterno fala com Moisés no Monte Sinai. O versículo 1: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto Sinai. Referência do versículo 1, livro de Número, capítulo 33, versículo 15. Partiram, pois, de Refidim, acamparam-se no deserto de Sinai. O versículo 2 do capítulo 19 de Êxodo. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam no deserto de Israel, pois ali acamparam-se defronte do monte. Referência do versículo 2. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus eterno, a Horebe. O versículo 3 do capítulo 19 de Êxodo. E subiu Moisés a Deus eterno e o Senhor, e chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel. Referência do versículo 3, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Vendo o Senhor que se virava para ver, brandou Deus eterno a ele do meio da sarça e disse Moisés. Moisés respondeu: Eis-me aqui. Referência do versículo 3, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que ele falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. O versículo 4 do capítulo 19 de Êxodo. Vós desde visto que fiz aos egípcios, como vós leveis sobre asa de águia, e vós trouxe a mim. Referência do versículo 4, livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 2.
E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Tende visto tudo enquanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos e a toda a sua terra. Referência do versículo 4. Livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e metade um tempo, fora da vista da serpente. O versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebentar. O versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirde a minha voz, guardade o meu conselho, então serei a minha propriedade pecuária dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. Referência do versículo 5, de Êxodo, capítulo 9, versículo 29. Então ele disse a Moisés: Saindo da cidade, estenderei as minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saiba que a terra é do Senhor eterno. No livro de Salmo, número 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aquele que nele habita. Verso 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Porque a terra é do Senhor eterno, toda a sua plenitude. O versículo 7. Versículo 6 do capítulo 19 de Êxodo. E vós me serei um reino sacerdotal, um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e pôs diante dele todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. O versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3. Veio, pois, Moisés e cantou ao povo
todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e diz: todas as palavras que o Senhor Eterno tem falado, falaremos. O versículo 9 do capítulo 19 de Êxodo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu verei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creia. E eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, em Moisés, seu servo. No livro de Salmo, de número 18, verso 11. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava. Era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, a quem me comprazo, escutai-o. O versículo 10 do capítulo 19 de Êxodo. E disse também o Senhor a Moisés: vai o povo e santifica hoje e amanhã. Leve ele os seus vestidos. No livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 2. Contexto da palavra: Deus eterno manda Jacó a Betel a levantar um altar. Versículo 2. Então disse Jacó à sua família e todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vocês e purificai vós, mudai os vossos vestidos. Referência do versículo 10, livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Contexto da palavra: exortação e perseverar na fé. Versículo 22. Cheguemos nós com a verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Vou ler mais uma vez o versículo 22 do capítulo 10 aos Hebreus. Cheguemos nós com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa.
versículo 11 do capítulo 19 de Êxodo. Esteja pronto para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpago sobre o monte, e uma espécie nuvem e um sonido de buzina, muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O versículo 12 do capítulo 19 de Êxodo. E marcaram um limite ao povo em redor, dizendo: guardai vós, que não subai ao monte, nem toquei ao seu termo. Todo aquele que tocar ao monte, certamente morrerá. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 20. Porque não podia suportar o que se ele mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. O versículo 13 do capítulo 19 de Êxodo. Nenhuma mão tocará nele, no monte, porque certamente será apedrejado. O asseteado, que seja animal, que seja homem, não viverá. O soando da buzina, logamente então subirá ao monte. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpago sobre o monte, uma espécie de nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O versículo 13 do capítulo 19 de Êxodo. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado, ou azenteado aqui, do que seja animal, que seja homem, não viverá, soando a buzina. Logamente então subirá ao monte. Versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e levaram os seus vestidos. Vou ler mais uma vez, versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele os seus vestidos. O versículo 15 do capítulo 19 de Êxodo. E disse ao povo: estai pronto ao terceiro dia, não chegueis à mulher. Chegar a mulher aqui, não ter mulher, não ter relações com mulher durante aquele período de santificação. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 11.
Esteja pronto para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. Lá no livro do 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos desfraudei um ou outro, senão por consentimento, montou por algum tempo para vós aplicar a oração. Depois ajuntai vós outra vez, para que Satanás vós não tente pela vossa continência. Ali está falando no período quando a mulher está com menstruação, às vezes o marido fica irritado, então ele esperar com paciência e depois ele aplicar em oração para que Satanás não tenta para poder fazer separar um do outro. O versículo 16 do capítulo 19 de Êxodo. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espécie de nuvem e sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus eterno, e puseram-se ao pé do monte. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus eterno, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajuntai-me este povo, e farei ouvir as minhas palavras, aprenda elas para me temerem, todos os dias que na terra viverem, as ensinarão aos seus filhos. O versículo 18 do capítulo 19 de Êxodo. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descerá sobre ele em fogo. O seu fumo subiu como o fumo de um forno. Todo o monte tremia grandemente. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 17. Contexto da palavra: Deus eterno faz um pacto com Abraão. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. Eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquela metade. Metade ali é dos bezerros que ele sacrificou ao Senhor. Livro de Salmo de número 68, verso 7 e verso 8. O Deus eterno, quando saía diante do teu povo, quando caminhava pelo deserto. Verso 8. A terra abalava, e se os céus ditilhava perante a face de Deus eterno. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus eterno, do Deus eterno de Israel. Livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei
não só a terra, senão também o céu. O versículo 19 do capítulo 19 de Êxodo. O sonido da buzina lá crescendo, em grande maneira, Moisés falava, e o Deus eterno respondia em voz alta. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 13. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado, ou zeteado, que seja animal, que seja homem, não viverá. Soando a buzina, logamente então subirá ao monte. Livro de Salmo, de número 81, verso 7. Contexto da palavra: Deus eterno repreende Israel pela sua ingratidão e rebelião. Verso 7. Clamaste na angústia e te livrei. Responde-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Merimbá. Livro dos Hebreus, capítulo 12, versículo 21. Então terrível era a visão que Moisés diz: estou todo assombrado e tremendo por causa dos trovões. O versículo 20 do capítulo 19 de Êxodo. Descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o sumo do monte, chamou o Senhor a Moisés ao sumo do monte, e Moisés subiu. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo, que não trepasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Disse: não te cheguei para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O versículo 22 do capítulo 19 de Êxodo. Também os sacerdotes que se chegaram ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lança sobre eles. O versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor: povo não poderá subir ao monte de Sião, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca-te termo ao monte e santifica-o. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 12. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai vós que não subais ao monte, nem toquei em termo. Todo aquele que tocar ao monte certamente morrerá. O versículo 24 do capítulo 19 de Êxodo. E disse ele, o Senhor: vai e desce, depois subirá tu e Arão contigo, e os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Versículo 25 para terminar. Então Moisés desceu o povo e disse ele isto. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 25, com todas referências e contexto da palavra. O Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaac,
o Deus eterno de Jacó, abençoa todos nós, para que nós passe a noite tudo bem e livra nós de todos os mal. Fica todos com a paz. Assim, se o Senhor Deus eterno permitir, e se for da vontade dele, estarei gravando o próximo vídeo. Amém?